Um assunto voltou aí, ó. Né? Porque Akira Toriyama não pode ter um dia de paz. Eu já vi esse vídeo, ele é intancável, tá? Vamos lá. Akira Toriyama não pode ter um dia de paz. Uhum. E aí nós temos o grande Linkzinho. Mandou aí a sua pedrada. E eu quero, obviamente, eu quero descobrir qual é o problema dele com Dragon Com Ball. Dragon Ball. Vamos descobrir aí o que o nosso amigo Linkzinho tem pra dizer aí. Oi, tudo bom? Eu sou o Tudo Link e eu tenho um canal de animes. E hoje eu vim aqui levar hate de graça porque eu vou falar sobre Dragon Ball. Pois é. Ai, Pega que um horrível. lanchinho aí e vem comigo. Eu não sei a respeito de vocês, mas eu sou uma Linkzinho, eu daquelas não queria te fadadas contar isso. crianças que nasceram nos anos 90. Mas a opinião mais manjada que tem hoje em dia é falar mal de Dragon Ball. Falar que Dragon Ball é ruim, Cavaleiros é ruim, né? Ah, Calma aí. Porque Mas, Dragon Ball mas, tem mas o história. Linkzinho é novo, né? O Linkzinho é novo. Eu não sei a respeito de vocês, mas eu sou uma daquelas fadadas crianças que nasceram nos anos 90. Mais precisamente Também. em 1999. não, foi um pouco antes. Né? Eu nasci nos anos 90, 99. Você não viveu os anos Não, 90. mas Você não viveu os anos Tudo bem. 90. Só nasceu, né? É tipo eu falar que vivi os anos 80 porque eu nasci em 87, né? Confesso que eu achei que ele fosse um pouco mais novo, viu? Eu achei que ele tinha uns 19 e 20. Parece. Vamos lá. Então, durante toda a minha infância, né, eu nasci e cresci vendo Dragon Ball e Dragon Ball Z e tal, como um Também nasci e fenômeno cresci na minha gigantesco que todas as pessoas amavam. Mas eu, pessoalmente, nunca fui muito fã, principalmente da etapa Z de Dragon Ball. Isso foi sempre porque De tem Dragon Ball. algumas pequenas coisinhas, cara. Alguns certos conceitos. Você nunca gostou da etapa Z, mas era só o que passava na sua época. Sim. Não, acho que passava um pouco o Dragon Ballzinho no Cartoon. Que sempre me fizeram não gostar tanto da história. E eu sei que muita gente compartilha dessa opinião, porque eu já conversei sobre isso na internet algumas vezes e tal, e acabei decidindo fazer um vídeo sobre. Eu acho que pra você dizer que você viveu uma década, aí é só, né? Você tinha que ser um ser humano consciente na década, né? Você pô? tem que ter pelo menos uns 8 anos. Pô, eu sou de 96, eu não vivi a década de 90, pô. Mas eu acho que você tem que ter, pra você ter boas lembranças. Eu não sei, né? Talvez, tem gente aí que lia Tolkien com 5 e lembra, né? Mas as pessoas isso? normais, você vai ter lembrança de, sei lá, 8, 10 anos, talvez. Não vai ter lembrança de, boas lembranças, tô falando assim, lembrança assim, completa, sabe? Não tipo lápis. Lápis todo mundo tem. Lembrando, inclusive, que essas não são nem coisas tipo defeitos técnicos de Dragon Ball, então esse vídeo aqui não é uma crítica super estruturada a respeito de Dragon Ball e tal, é só um vídeo sobre mim, falando algumas coisas que eu acho meio meh. Ele vai prosseguir com uma crítica por 10 minutos. Ele falou que isso aí são coisas que sempre incomodaram ele. Então eu vou imaginar o pequeno Linkzinho de 5 anos de idade assistindo Dragon Ball e proferindo essas críticas aí. Tá bom. Em Dragon Ball Z Super. E queria saber a opinião de E vocês, tanto do pessoal que gosta da obra, quanto do pessoal que não gosta, beleza? Senta aí e vem comigo. Vamos nessa. Níveis de poder. O elefante na sala. Eu acho que qualquer o pessoa que elefante já tenha na assistido sala. qualquer tipo de Verdade. vídeo, texto, ou qualquer tipo de pessoa falando sobre críticas a respeito de Dragon Ainda mais quando a Alexandre acabou de lançar um vídeo sobre isso e obviamente você viu, né? Então, Sim. Ball sim. deve ter caído no tópico níveis de poder. Afinal de contas, eu diria que esse daqui é praticamente o pai de todos os problemas de Dragon Ball. Pelo menos pra você que já assistiu a história, deve ter visto já várias pessoas reclamando de como os personagens escalam de poder de forma Eu vi, absurda, eu vi, e as Alexandre. transformações e tal, mas não é nem necessariamente disso que eu vim falar. Eu acho que esse é o maior problema que tem Dragon Ball, justamente por causa dos problemas menores que ele acaba criando. E pra poder dar um pequeno exemplo pra vocês, vou começar a fazer uma listinha aqui de probleminhas que acabam surgindo com Dragon Ball eu esqueci antes de começar o vídeo. Gente, segura o popote, tá? Sem atacar o ser humano que tá falando, tá? Por favor. Eu esqueci. Só pra relembrar os amigos. Ninguém falou ainda nada. Só pra relembrar os amigos. Eu sei que a gente vai se exaltar, sei que vai rolar isso. Então já tô relembrando só pra... tá ligado? Só pra gente tentar fingir que estamos entre humanos aqui, não entre primatas, tá? Vamos lá. graças aos níveis de poder absurdos. O primeiro deles é, as lutas são monótonas. Na época em que eu assisti Dragon Ball, a minha fase favorita do Caralho, ainda bem que eu falei, hein? Ainda bem que eu acabei de falar. Porra, que time que eu tenho. Porra. Lá vem. Eu Tá preparado? Não, ele só se parecer aqui no D.
dá pra ficar o dia inteiro, né? Dá. As lutas do Dragon Ball são monótonas? Uhum. Você acha uma luta de WWE monótona? Não. O cara dá uma cadeirada, o cara dá um chute. Às vezes tem uma sentada na cara. Não dá pra chamar de... Você pode chamar de várias coisas, né? Mas de monótona? Como é que... Vamos lá. Calma aí. Como é que uma luta é monótona? Como é que duas pessoas se socando pode ser monótono? Eu também não entendo, Hit. Por isso que eu É não se você entendo como é que faz a mesma como é luta. Várias vezes. possível. Ou se você faz uma luta de Bleach. Mas eles não estão se socando, né? Eles estão se batendo espada, pô. Bleach é um bom exemplo disso? Eu não conheço o Bleach. não é foda que necessariamente. sempre usam de Bleach de exemplo para as Não, coisas não eu não tenho uma necessariamente, não referência. necessariamente. É que a parte monótona do Bleach não é a luta, é a conversa que fica entre um golpe e outro. Sim. Nós assistimos pro Logo do Céu ontem, mas o Logo do Céu não tem luta, é diferente. Não tem. Você Eu acho que pode Black reclamar de Clover é um não bom ter exemplo. luta. Que isso? Porque a luta ela sempre termina com. Ele chega e ele fala, pô, e agora? Não vou conseguir vencer. Toma esse meu novo poder. E aí acabou a luta. Clover é um bom exemplo, então Fairy Tail deve ser um bom exemplo também. Não, mas então, Também é um bom. calma aí. Não, calma aí. Mais ou menos. Fertei mais ou menos. Mas eu acho que são coisas diferentes. Por exemplo, você pode reclamar. No caso, vamos ver o Fairy Tail que é melhor. monótono Então, não o é a meu palavra, problema né? é a palavra. Eu tô me restringindo a Porque palavra monótono é algo né? chato, é algo que não acontece nada, é algo que É. tá parado. É. Tipo, você pode reclamar de muita coisa de Fairy Tail. Fizemos. Mas você vai dizer que a luta do Fairy Tail é monótona? Assim, depende do personagem. As lutas do Grey são meio monótonas. No sentido de ter um tom só. Todas as lutas são meio que a mesma luta. Guerreiro se corrigiu ali no meio para evitar DR. Se ela estiver assistindo, realmente vai rolar uma DR. Por quê? Ele fez a pedra com a Helena. Não, mas. Por que eu me corrigi? Eu não lembro. Ah, não sei, eu só gostei da piada. Entendi. Vamos lá. Ah, foi por causa do monótono. Então, o Bleach eu não posso opinar, porque O Bleach ele varia muito. Outro ponto. onde eu via, as lutas aconteciam, na Society, pelo menos. Então, até ali tinha luta. Tipo, eles lutavam, real. Mas, como um negócio de espada, eu espero que a luta acabe rápido. Se ficar 20 capítulos lutando uma luta de espada, eu fico um pouco preocupado, porque são as pessoas mais, né, incompetentes no mundo, né? É porque o problema é que o que pode talvez tornar uma luta de Bleach monótona é que uma luta de Bleach nunca é um X1. Ela sempre começa um X1 e ela termina tipo outro 1x1 depois de um X1 que teve no meio. Começa, aí vai um carinha. Aí o carinha vai morrer e entra outro carinha. Esse outro carinha também vai morrer e entra outro carinha. E esse último carinha vai vencer. E no meio disso tudo você tem muita conversa. Uhum. Mas vamos lá, porque ele vai tentar defender. A gente não conseguiu definir muito bem o que é luta monótona, mas ele vai tentar defender o que é uma luta monótona. Então vamos ver o que E em é Dragon importante Ball. lembrar, um dos melhores narradores de quadrinho vivos faz lutas monótonas. Entre os vivos e os mortos também. Quando a gente tiver morto também. Também. Vamos lá. O anime em si era o Dragon Ball clássico, cara. Justamente por conta do quão diferente e criativo o Dragon Essa Ball cena aí clássico do Dragon era, Ball né? clássico. Aquela fase do anime onde o Goku ainda era uma criança e tal. E era uma história super maluca, né? O Goku Mas por que isso não me mostra Dragon Ball clássico? era um Enfim, moleque vai. ultra forte que tinha Agora um eu rabo de saquei qual que é o macaco. argumento dele. Aí ele e uma menina rica e um porco que fala e um cara sem Diga, vai lá. Dragon Ball clássico, as lutas elas eram criativas, Dragon Ball Z é tudo gente gritando e Kamehameha. O que não é É verdade. alguém que não leu o arco do Freeza, né? Não só o arco do Freeza, todo o arco dos Saiyajins. Sim. O arco do... O arco do Buu, do o problema Buu. não é esse? O arco do céu, enfim. Vamos lá. Volta um pouquinho. nariz. Quer voltar? Que ele tá no meio da narração errada dele de Dragon Ball.
forte, que tinha um rabo de macaco. Aí ele e uma menina rica e um porco que fala e um cara sem nariz vão atrás de esferas que conseguem realizar desejos e sei lá o quê. Pausa aí. Um mundo O Kuririn nunca foi atrás das esferas do dragão. Guerreiro. Não é luta, Guerreiro. Ele tá falando. Isso aqui faz parte das lutas monótonas, quando eles iam atrás das esferas do dragão. Era mais legal. Era. Kuririn. Que não tá no arco do Pilaf. Porque você Que é o único sabe, arco que eles vão atrás das esferas do dragão. Você sabe quem é o protagonista do Dragon Ball, né? As esferas do dragão. Exatamente. As bolas do dragão. Exatamente. futurista, Dragon Ball clássico era necessariamente uma história de aventura, cara. Mesmo que ela tivesse bastante combate e tal, ela era uma história de aventura, e mesmo nas primeiras competições de luta, cara, existia muitas questões criativas na história que deixavam tudo muito divertido. Por exemplo, a gente tinha vários oponentes com habilidades muito diferentes e tal, o que acabava dando muito destaque até pra comédia, sabe? Quem não se lembra, por exemplo, de um dos primeiros torneios de luta que teve no Dragon Ball clássico, que tem um cara que ele era tipo... Óbvio que ele vai citar. Parece até que ele não viu Dragon Ball clássico faz 20 anos. Muito fedido. Esse era o Porque poder essa é a dele, única cara, referência que as fedido. pessoas citam de e aí comédia em a luta. pessoa que podia Dragon Ball. enfrentar esse cara era justamente o Kuririn, porque o Kuririn não tinha nariz. Tipo, olha o nível do negócio, sabe? Era ridículo de engraçado, só que ainda assim era muito criativo. Eu sinto que quando a gente chega naquele tópico de níveis de poder, cara, tudo isso acaba... Pô, Linkzinho, mas aí... Você há de convir comigo que isso não é uma luta. Isso é uma piada. Que não aconteceu uma luta ali. Que a gente não pula desse arco de torneio, que é o primeiro arco de torneio que tem o Jack Chun, direto pro arco dos Saiyajins. A gente tem uma transição suave que passa por Tal Pai Pai, passa por Red Ribbon, passa pelo Piccolo, passa pelo Tenshinhan. Então é um processo. Sim, Não, salto. é bem gradativo, né? Sim. chegando ao fim em Dragon Ball Z, já que a história começa a se tornar mais séria e tal, e tudo começa a ser sobre lutas e quem é mais forte e tal. Eu falei pra vocês que quando eu era criança eu não gostava de Dragon Ball, e essa era uma das primeiras razões pelas quais eu não gostava. Eu era muito fã de desenhos que apresentavam vários poderes diferentes e ideias diferentes, tipo Ben 10, por exemplo, sabe, que era um desenho muito louco, onde o Ben 10 virava saiu, 500 tipo, 10 anos aliens depois diferentes, de e parar cada de passar alienígena tinha um Dragon Ball. poder diferente, e eu só não consegui entender quando as pessoas me falavam que Dragon Pô, desculpa, velho. Você não consegue ver a influência de uma coisa na outra, né? Quem sou eu, né? Ball era Todos muito esses legal. caras têm um poder diferente, né? Vamos lá. Tem. E metade deles são filler, né? De filme. Pô, Também. tem o cara do GT aqui, né? Não é do GT esse aqui? O Baby. Ele é. O Baby, Tá né? com a roupinha do SSJ4, sim. E, assim... Uma série é de 2000 e muitos, a outra é de 85, né? Cara, é muito difícil, velho. É uma obra ocidental comparando com uma oriental de épocas tem um gap de mais de 20 anos. E ele só queria falar de lutas monótonas, ele entrou num assunto que... falando do lore todo, como ele era criativo. Eu não sei onde ele quer chegar. Mais uma vez. Mais um vídeo Mas é um misterioso. problema que ele tem, Dragon Ball. Ele podia falar todos os problemas que eu tenho em Dragon Ball e só falar, tá ligado? Porque os personagens tinham os poderes tudo igual. Com as lutas de Dragon Ball começaram a se tornar muito sobre níveis de poder, isso pelo menos fez... Não é sobre nível de poder. Cara, Cara, a minha maior bronca com Dragon Ball é essa. Mas a gente já falei isso no vídeo lá do Alexandre, então deixa aqui. E o Alexandre confirma, né? Exatamente. Que não é sobre nível de poder, inclusive. Então, ele viu o vídeo do Alexandre, ele ouviu o que o Alexandre falou, que é completamente contrário do que tá falando aqui. Mas ele ignorou, né? Que tá no direito dele, né? No anime, as lutas acabaram se tornando cada vez mais idênticas. Todos os personagens Idênticas. de Dragon Ball Z voam, Sim. todos eles soltam explosões de Ki, sabe? Aquelas bolinhas brilhantes Sim, isso desde o Dragon Ballzinho, tá? Vou deixar claro. que explodem, todos eles lutam Que é arte. literalmente eles aprendendo a ser assim. Cara, não é difícil, velho. Não é difícil. Sério. Não é difícil. Tem um Porra, mestre que vai te ensinar a fazer exatamente isso. E o domínio completo dessas habilidades vai te levar a um nível de luta. Caralho, não é difícil. Você acredita que quando a gente vê um filme do Jack Chan, todo mundo luta arte marcial no filme do Jack Chan? Meio monótono, né? Cara, bizarro, bizarro. Isso aqui é bizarro.
Tipo, ele tem o argumento de tipo, eu não gosto tanto de Dragon Ball porque eu acho que o caminho que ele toma não é tão interessante nas lutas e tal. Ok, um argumento. Tipo, mas é um argumento do seu gosto, tipo, assim, e só isso. Não é tipo, Ele não tá o tentando Dragon Ball é passar por fato, ruim né? por causa disso. É tipo, eu não gosto por causa disso, tá ligado? Mas ele tá querendo dizer que, não, nossa, no Dragon Ball, cara, desculpa, velho. E eles não lutam igual, né, inclusive. Não, Isso tá factualmente errado também. Uma das últimas lutas do Dragon Ball é o Gotenks, sabe? Sim. Que, porra, ele transforma o Majin Buu numa bola de vôlei. então, Sabe? E eu não sei, eu grande acho que ele vai, parte eu espero que ele entre na parte do Majin Buu e fale que foi diferente, porque é diferente, não é a mesma coisa. Sim. E o próprio Freeza não lutava arte marcial. Não. Enfim. O mais genérico, entre muitas e muitas aspas, é o Cell, justamente porque ele é feito pra ser Sim, ele é um amálgama. cópia dos outros, né? Sim. artes marciais e todos eles controlam muito bem o ki deles, etc. Ou seja, todo mundo é igual, só que um é mais forte que o outro. Isso banalizava o anime de uma forma muito engraçada, cara. Tipo, isso aqui é o Goku lutando no Super Saiyajin 2 e isso aqui é o Goku lutando no Instinto Superior. Qual é a diferença que você consegue enxergar É um gif dessas de 3 lutas? segundos, amigo. Visualmente falando, nenhuma. É justamente por isso que É um gif conforme de o 3 tempo segundos, foi amigo. passando, as Em transformações loop. do Goku acabaram virando meme na internet, né? Porque elas não pareciam ter exatamente uma necessidade de existirem, sabe? Tipo, o Super Saiyajin 1 deixa o Goku mais forte, mas aí o 2 deixa ele mais forte ainda. O 3 deixa ele ultra forte e o Super Saiyajin Deus deixa ele ultra mega. Sim, concordo, essa é uma crítica válida. Sim, essa é uma crítica válida, é isso mesmo. A ideia é essa mesmo. É uma transformação nova pra fazer a mesma coisa, concordo? É isso mesmo. É isso mesmo. Isso aí não tem muito o que discutir, não. É isso mesmo. Mega super forte. Ou então a famosa transformação do Super Saiyajin Blue, né? Que se a gente fosse pegar o nome, ela seria tipo Super Saiyajin Deus Super Saiyajin. Olha o nível no negócio, cara. Nossa, é ridículo. E isso é triste, cara, porque Dragon Ball clássico tem tantos personagens que são tão diferentes e tal. E a gente tá falando na maioria das vezes de terráqueos. Aí quando a gente chega no Dragon Ball Z, onde o Goku vai lutar com alienígenas, demônios, monstros do espaço. Aí todo mundo luta do mesmo jeito. Nossa, que triste. Luta. Fora o fato Luta. de que como os níveis Esse de é o poder da Cooler, ele obra não são é um muito vilão mais de Dragon Ball. Não, eu tô só ignorando o que tá aparecendo. A imagem é só pano de fundo. Eu já aceitei que não é a edição querendo dizer alguma coisa. Só. Ele tá passando um filme do Cooler, talvez seja o filme que não bloqueia o YouTube. muito exagerados, aí sim a gente entra nesse nível, né, do bagulho ser exagerado, não tem como fazer boas demonstrações de poder na história. Eu me lembro, por exemplo, de uma cena... Assim, é chato o que porque, tipo assim, eu concordo que o lance da transformação é idiota e isso aí tá muito claro. Mas você falar que a saga do Saiyajin e do Freeza, ela não é criativa, cara, é só mentira. As forças especiais de Ginyu, cada um tinha uma habilidade diferente. Sim. Sabe? Pô, a gente descobre que vários personagens têm habilidade diferente, eles não lutam igual. Não lutam igual. O Zarbo e o Dodora lutam completamente diferente. Sabe? O Freeza tinha 4 transformações que lutava diferente, cada uma delas. Não, tipo, o que ele tá querendo dizer, pelo que eu tô entendendo, é tipo essa troca de socos. Não, Mas, tipo, sim. qual é a diferença? Se você for levar nesse nível assim, vai Mas ser difícil se você você reduz pegar tanto, qualquer. Vai difícil você pegar qualquer obra. Porque, tipo, no final das contas, tem um embate físico. E aí você tá falando que o embate físico é uma coisa muito repetitiva. Você não tá abrindo possibilidade, você tá fechando uma possibilidade muito grande. Fica muito difícil de você criar uma história em cima disso. Porque até até obras que não se valem tanto disso, tipo One Piece no início, né? Em alguma hora eles vão ter que ter esse embate, né? Então é bizarro, tipo. Mas tipo, é uma redução tão grande que é tipo você falar que Slandank toda partida é igual porque tem que fazer cesta. Porra, então ele tá de sacanagem, guerreiro, porra. Ele tá, também. Não seria tipo falar que Me pegou um pouco essa. Não seria falar que o Slandank toda partida é igual porque eles precisam fazer cesta, mas que o Slandank toda partida é igual porque eles começam perdendo, aí eles passam a ganhar, e depois eles voltam a perder de novo, e no final vai ficar lá naquele... Mas esse aí é Kuroko Basket, né? Não, todo mangá de esporte é assim, pô.
Kuroko no Basket tem todos os personagens têm poder diferente, nem vem. E ele tá reclamando de uma coisa que é exatamente o que cria essa conexão das pessoas quererem ver Dragon Ball. É exatamente a luta, é exatamente a arte marcial ali, tá ligado? Tipo, é muito rápido, tem esse negócio que não é culpa, e já começa por aí. Essa troca de soco repetitiva que tá reclamando é um problema do anime, não é um problema de Akira Toriyama. É um anime infinito. Porque um anime tem que ter uma quantidade de tempo, né? E é com grana reduzida. Então eles vão repetir isso várias vezes. Isso acabou se tornando um estilo desse final das contas, né? No Dragon Ball. Então. Sabe? E eu não sei exatamente quando ele tá falando do anime, quando ele tá falando do mangá, às vezes é a mesma coisa, ele tá falando do filme, tá falando do GT, não sei. Eu acho que ele tá falando do anime. Sabe? Das memórias difusas, inclusive. Sim. É meio complicado. Não, mas é que se você disser que, Antônio, que as coisas são parecidas, pô, mas você elimina qualquer história, cara. Porque as coisas precisam ter uma similaridade, as coisas não são jogadas, os poderes não são jogados, cara. Sim, ainda é o Goku, né? Os personagens, eles... E eu acho assim que... Eu acho que tem uma questão que eu até concordaria se os personagens fossem criados separadamente e todos eles fizessem a mesma coisa. E aí eu concordaria. Mas eles são personagens que eles foram criados... boa parte deles, do núcleo ali do início, foram treinados pela mesma pessoa. Imagina que loucura seria que se lutasse diferente. Se usasse habilidade diferente. E aí o grande lance é que as pessoas que têm habilidade diferente são as pessoas que vão aparecendo durante a história. Tá ligado? E esse lance do ele só solta bola de energia não é verdade. Porque cada personagem tem a sua habilidade diferente. Sim. E os personagens herdam dos mestres, porque o Gohan luta muito mais próximo do Piccolo. Aí você pode dizer, mas no final é só uma bola de energia gigantesca, mas aí você vai... Toda a história vai reduzir em alguma coisa. E aqui eles estão em força, então vai ter alguma coisa que tipo, sei lá, usar o Fairy Tail de novo. O cara usa o poder do fogo, usa o poder do gelo, mas no final das contas é um golpe super forte, tá ligado? E é mais ou menos o que o Dragon Ball faz. Tipo, não tem diferença. Tá ligado? Do Dragon Ball Z, quando o Goten e o Trunks fazem a fusão lá deles nos... Sabe que a minha raiva? É que parece que eu sou o maior fã de Dragon Ball do mundo, e o Dragon Ball tem uma porrada de problema, mas caralho, sempre batem nos bagulho bobo, sabe? E aí tu fica o dia inteiro defendendo Dragon Ball. Caralho. Super Saiyajin e tal. E tem uma cena que o molequinho da fusão, ele começa a rodar o planeta Terra várias vezes, tipo, em segundos, assim, na velocidade da luz. Os personagens são ridiculamente fortes. É impossível fazer uma luta com grandes demonstrações de poder, senão o planeta ia ser destruído várias vezes no meio do... Exatamente que o Alexandre, alguém viu o seu vídeo e pegou exatamente essa frase, tá? Sem querer criar treta, tá? Mas cara, pode ser só coincidência, mas é a exata mesma frase. Só que com a conclusão oposta, né? Que é mais impressionante, assim. Da luta, sabe? Cada murro que o Goku desce na hora da luta ia explodir 3 planetas, ia ficar tosco o negócio. E o que é mais zoado que isso pra mim é que Dragon Ball não tem uma narrativa tão interessante assim pra encaixar todos os personagens. Então quanto mais fortes os personagens ficam, mais a maioria dos outros personagens é deixado de lado, porque Dragon Ball é um anime de porrada, né? Então assim, todos os personagens que não são Super Saiyajins, eles acabam inevitavelmente ficando pra trás. Porque como a gente não tem estilos de lutas diferentes, a gente não tem umas coisas diferenciadas que façam com... Pô, isso é uma crítica muito... Essa é uma crítica muito pobre em relação ao Dragon Ball, porque, tipo, ele é um mangá de luta, então ele é ruim, então, tipo, não tem muito espaço. Não é verdade. Não, e a gente já falou isso do Alexandre, mas não é como se ele largasse os personagens e esquecesse. Os personagens que ficam pra trás, ele fecha os personagens pra deixar eles pra trás. A maioria deles ele não esquece o personagem. Tipo, o personagem teve essa utilidade por um tempo e depois acabou, tá ligado? Não é um problema isso.
com que esses personagens sejam importantes, eles acabam ficando pra trás. Eu vou dar um exemplo pra vocês, comparando o Dragon Ball com uma outra história, mas... Esse momento. Ele vai comparar com uma história de 50 anos depois de Dragon Ball, mas beleza. Vamos Vai. lá. Não só uma história de 50 anos depois, tá? Caraca, Mas deixa se ele for falar. Kimetsu no Yaiba, eu vou fechar o vídeo. Não. Tentem, por favor, ser um pouquinho compreensivos e não joguem hate em cima antes de ouvir. Alguns de vocês aí, acredito eu, já devem ter lido One Punch Man. One Punch Man pra mim, pelo menos, é Pra você. Ele me pediu pra não jogar hate nele, eu não vou jogar. tipo o meu Dragon Ball de infância, sabe? Ele tem meio que Antes tudo de que ter eu ouvido, vamos lá. A gente pode ouvir e depois jogar hate. Exatamente. Calma aí. A gente, chat. A gente. de ouvir. Alguns de vocês aí, Mas é um hate acredito nas eu, ideias. já devem ter lido One Punch Man. Sim. One Punch Man é Li. tipo, pra mim pelo menos, é tipo o meu Dragon Ball de infância, sabe? Ele tem meio Que... Isso nasceu em 99, Linkzinho. Alguém aí do chat rapidinho, puxa pra mim quando foi lançado o One Punch Man. Que é o do Murata que ele tá mostrando que ele não leu do ano nem fudendo. 2012. Não leu. 2012. 2012? O do Murata? Uhum. Sim. 2012, se você tem... Nasceu em 99, 13 anos. 13 anos. Não, é uma infância, né? Hoje em dia 13 é infância. Hoje em dia, pra mim, 18 anos é infância pra mim. meio que tudo que eu queria que Dragon Ball tivesse Tá. e tal, mas não tinha. Tem a questão. Pausa pra fazer. Ele pode não ter lido o mangá, ele pode ter visto só o anime do que é 2015. Vamos Pode. lá. Mas eu queria que esse fosse tudo que Dragon Ball deveria ser. One Punch Man é uma paródia do gênero, meu amigo. É uma paródia. Então. É a pior escolha que você pode. É tipo você falar, eu não gosto de Star Wars, eu prefiro muito Spaceballs. Spaceballs devia ser o que é Star Wars. Porra, cara. Pegando um exemplo mais novo hoje, é dizer que o Overlord, na verdade, deveria ser Konosuba, né? Sim. Tipo, não faz sentido, né? Uma coisa precisou existir pra outra existir, né? Sim, ele tá. A graça de One Punch Man é fazer piada com os tropes, muitos deles criados pelo Dragon Ball 30 anos antes. Não, mas vamos lá, eu vou voltar pro início de novo que eu não tô... Calma, a gente precisa... Calma, vamos tentar deixar ele fechar um argumento também, a gente tá foda também, né? Eu sei que é difícil, vamos tentar. Já devem ter lido One Punch Man. One Punch Man é tipo, pra mim pelo menos, é tipo o meu Dragon Ball de infância, sabe? Ele tem meio que tudo que eu queria que Dragon Ball tivesse e tal, mas não tinha. Quem já leu One Punch Man deve entender isso aqui que eu vou explicar. One Punch Man é aquele mangá do Saitama lá e tal, o careca que é mais forte que tudo e derrota todos com um soco só. Também tem os níveis de poder extremamente descomunais, no entanto os estilos acabam sendo bem diferentes, né? Enquanto Dragon Ball todo mundo luta artes marciais com Ki, em One Punch Man a gente tem um monte de coisa que foi feita no meme, né? Então, tem gente que usa telepatia, poder psíquico, robô, laser, artes marciais e um monte de outras coisas. Isso já ajuda a história, cara, porque ter vários tipos de personagens diferentes e de estilos de luta diferentes acaba fazendo com que a história, querendo ou não seja só sobre os níveis de poder e tal, e a gente ainda consegue ter vários destaques pra personagens que são fracos, cara. Eu queria muito, cara, ver uma luta nesse estilo, por exemplo, em Dragon Ball, sabe? Se desenrolar. Não tem como não pausar. Fala, Red. Eu tô embasbacado, cara, porque não faz assim. Tipo, se você quer isso, Linkzinho, você pode querer o que você quiser, né? Uhum. Mas você não teria Dragon Ball. Não. É outra coisa. Sim. Tá ligado? Porque a questão tem coisas que eu não gosto nessa história. Cara, é isso, segue a vida. Fala o que você não gosta e segue a vida. Agora, você dizer que, não, eu queria que tivesse a mesma coisa que tem One Punch Man e Dragon Ball. Porque aí eu gostei de Dragon Ball. Não, você ia gostar de One Punch Man, porque esse é One Punch Man. Não é esse Dragon Ball. Sabe? Sim. Tipo, se você não gosta de Dragon Ball, tá ok, cara. Ok. Tá ligado? Tá tudo bem, você pode não gostar do que você quiser. Mas, pô, você chegar no ponto... Caraca, a cabeça do Saitama tá distorcida aqui. E é mó bundão, hein? Treinou, né? Ele treina, né? Mas, pô... esse argumento de que se tivesse essa coisa, ele seria melhor... Pô, velho... Não
não faz sentido, né? É um Não. argumento que, sei lá, velho, eu não sei muito bem que palavra utilizar aqui, velho. E vai lá, se ele colocasse uma coisa mais ou menos da mesma época, mais ou menos do mesmo estilo, que tá buscando mais ou menos a mesma coisa, ainda dava pra passar. Mas é uma história completamente diferente. Não tem nenhuma similaridade. O One Punch Man é o resultado de uma indústria de mais de 40 anos, tá ligado? Porque o One Punch Man, ele não vai. Tipo, o Dragon Ball não é o primeiro ponto, tá ligado? Tem muitas Sim. obras antes que o One Punch Man também tá se referenciando. Então ele tá, tipo, pegando toda uma história de. Porque o pessoal também acha que o Battle Shonen começou no Dragon Ball, mas enfim, isso é outra história. Todo um processo ali de construção desse tipo de personagem, que o Goku talvez seja o mais eminente deles. E ele tá brincando com isso. Uhum. Que tipo, né? Que é o. Caralho, pior que sabe qual que é o. Me deu um estalo muito escroto aqui, o Guerreiro. Porra, o One Punch Man é o prólogo do Cell Ball, mano. Faz sentido. Tá ligado? Entendeu onde eu quero chegar? É tipo, ele é o inverso, né? Tipo, se eu fizesse um filme muito sério sobre isso, esse filme sério é escroto, para com essa porra. Agora, se eu zoasse, aí dá certo, aí fica legal. Sim. É meio que isso, né? Caralho, que merda. Eu acho que o que falta pra um filme da Marvel ser bom é ele ser mais kick-ass, assim. É verdade, né? Verdade. Ia ser. Tipo, é a mesma coisa. Pô, eu não gostei do Batman do Matt Reeves. Por que ele não é mais parecido com o Batman do Nicolas Cage em Kick-Ass? Não faz sentido nenhum. Exatamente. Esse tipo de comparação, ela sempre tá fadada a deixar de ser. Tipo, ele falou, isso aqui não é uma crítica, é o que eu é uma opinião minha, mas tipo, você foi criticando ponto a ponto da história, tá ligado? Então meio que você tá fazendo sim uma crítica, não só no cunho pessoal, tá ligado? E aí você tá colocando depois aí, tipo, eu queria que fosse mais parecido com o Punch, mas enfim, a gente comentou isso. Se construir os erros, ele está dando a solução. Sim. Na narrativa do vídeo eu é não isso. gosto de tudo isso e eu acho que seria bom se tivesse isso. Exato. Né? E aí você tá julgando o que você queria, né? Não o que você tem, sim. Que é o tipo de. A gente já fez muito isso, mas. A gente tá falando. a gente não tá falando das obras mais influentes da história, né? A gente tá falando de. Isso é que ninguém lembra mais. Então, tem questões, né? Mas enfim. E é mais em tom de brincadeira, né? Mas quando você entra nesse tipo de argumentação, onde meio que você tá. Entra, sabe, naquele tipo de vídeo consertando tal coisa? E esse tipo de. Nunca. Pode existir vídeos que façam isso bem, mas eu nunca assisti um que eu falei, porra, verdade, né? Verdade. É que normalmente é uma galera que não trabalha com isso, né? Então, é uma coisa meio prepotente, sabe? Então, é porque quem trabalha com isso nunca ia falar, porra, cara, vou consertar essa parada aqui, tá ligado? Isso eu até comentei já antes. Depois que eu comecei a trabalhar mais com TI, essas coisas começaram a fazer mais sentido na minha cabeça. Porque por mais que seja só escrever um código, foi uma pessoa que escreveu, tá ligado? Então você não vai chegar pra pessoa e falar, porra, isso aqui tá uma merda. E olha que é um bagulho exato, tipo, tem um jeito certo de fazer e um jeito errado de fazer. Não é tipo não é tão subjetivo quanto a arte é, né? E mesmo assim você fica, porra, não vou chegar pra pessoa e vou, né? Vou descascar, tá ligado? Imagina, porra, você querer consertar a arte de alguém nesse nível, né? É meio complicado. Deve ter consertando Dragon Ball com certeza aqui. Rolando em Dragon Ball. Tipo, imagina, por exemplo, como é que o Goku ia vencer um cara que ele não consegue simplesmente bater no soco, sabe? E acabou. Tem um personagem desse. Eu não preciso imaginar a luta dele contra o Vegeta. Se eu não me engano, que é o Hit, que ele tem aquele poder de que ele consegue mexer com o tempo e tal. Se eu não me engano, ele para o tempo por meio segundo. É um conceito da hora, mas não tem tantos personagens que exploram isso. Aquela parada dos outros personagens acabarem sendo deixados de. Porra, o Goku luta contra um cara que troca de corpo.
Luta. Uhum. Que troca com o corpo dele e ele fica mais fraco. Troca o corpo dele, inclusive. O Goku, ele luta, ele por um bom tempo, enfim, os outros personagens lutam com cara que para tempo. Tem o Zarbor, que tem, tipo, esse lance de transformar o corpo, que é meio que uma referência do que vai acontecer depois com o Freeza, né? De um negócio de raça, de você conseguir... Você não aumenta o seu Ki, mas você tem uma forma diferente de aumentar o seu poder, que é uma transformação corporal. Porra, tem todo o problema de virar macaco ou não virar macaco, e como eu resolvo o problema de virar macaco, né? Uhum. Então, tipo, acontece em diversas vezes. A Batalha dos Saiyajins termina com o Yajirobe cortando o rabo do macaco. Sim. Então, tipo, pô... A luta contra o Freeza é muito ele tentando usar a cabeça até o final. Sabe? Assim... Por isso que eu falo... dizer essas coisas não são verdade. Não é verdade. Tipo, você dizer que as lutas se repetem... Cara, foram coisas que ficaram na sua cabeça, mas são falsas lembranças. Não é a realidade que acontece na história de verdade. Tipo, mas eles ficaram lutando por muito tempo. Mas foi... Ó, vamos lá, a saga dos Saiyajins é muito boa, por isso que acontece um monte de coisa. O Goku e o Piccolo lutam contra o cara que é mais forte que eles. Sim. E eles vencem porque uma criança tem um poder adormecido que dá uma cabeçada, enquanto aí o Goku pensa, vou segurar esse cara enquanto você concentra um novo poder, e aí ele toma uma porrada e os dois morrem. Sim. Não teve uma troca de soco, porque eles não conseguiam trocar soco com o Raditz. Eles só entravam na porrada. Aí vem dois ETs de outro mundo, eles vêm pra Terra, todo mundo entra na porrada, morre todo mundo que a gente tá acostumado nessa porra. Aí o Goku morre, corre a porra de um bagulho da serpente, aprende habilidades novas pra poder lutar, que são habilidades que trazem prejuízo pra ele, que isso é importante. Tipo, o Kaioken não é só, tipo, eu uso o Kaioken, beleza. O corpo dele vai pro caralho, ele tem um timer pra usar aquilo. Quando ele acha que vai vencer, o maluco vira a porra de um macaco. Ele tava perdendo, aí vem o Yajirobe e corta o rabo do cara. Porra, isso não é criativo? Caralho. Caralho. Sabe? Eu sei lá, velho. Não sei mais o que ele quer. Não sei mais o que ele quer. Eu não vou falar que depois ele vem um demônio do outro mundo e transforma a pessoa em chocolate, né? Porque, né? Se eu entrar nisso aqui, a gente vai ficar maluco. Enfim. De lado e tal, e dos níveis de poder. Existe um arco em One Punch Man que é bacana da gente comparar, porque é um arco chamado de Cidade Z, Invasão da Cidade Z, basicamente. E esse arco é massa, porque ele encontra um jeito de usar todos Muito obrigado, Matheus VM, 28 meses. os personagens Muito possíveis obrigado. com uma narrativa bacana. É o seguinte, pra quem não manja muito de One Punch Man, é uma história que tem super-heróis. Tem uma organização de super-heróis que lutam contra vilões, monstros, terroristas e etc. Nesse arco aqui, pessoas foram sequestradas, incluindo entre essas pessoas tem uma criança que é filha de um cara rico e importante e tal, e essa criança foi levada pra base dos monstros e dos vilões, que é no subterrâneo de uma cidade cheia de monstros. O One Punch Man, assim como o Dragon Ball, tem muitos personagens que são meio que no naipe do Goku, sabe? Tatsumaki e Saitama, por exemplo, que podiam chegar, dar um ataque e explodir a base dos caras completamente. Tá. Mas se eles só chegassem e explodissem a base dos caras, isso não salvaria os reféns, por exemplo. Então a organização que controla os heróis, ela pega e envia todos os heróis mais fortes, classe S e tal, que tem disponíveis pra dentro daquela cidade subterrânea sozinhos. Mas que ponto que ele quer provar contando a história de um Punch Man num vídeo de O Meu Problema com Dragon Ball, gente? Calma. Ele ainda tá dando spoiler da porra do mangá do One Punch Man, cara. Já que não dá pra simplesmente encontrar a criança, entrar, pegar ela e sair. Eles têm que procurar a criança primeiro, blá blá blá. Ou seja, a narrativa é construída de uma forma que a gente tem personagens que são extremamente fortes, por exemplo, mas eles não conseguem ganhar e fazer todas as situações sozinhos. Isso faz com que a gente precise da... Me cita um arco de Dragon Ball que o Goku resolve sozinho. Arco da Red Ribbon. Depois desse. Depois desse, eu acho nenhum. Exatamente. Essa é a maior... Não tem nenhuma experiência com Dragon Ball.
porque nenhum dos arcos do Z o Goku chega e resolve sozinho. Nenhum. A verdade é que ele resolve não sozinho, mas ele só resolve resolver, tipo, ele vence 2 arcos. Que é o do Freeza, que ele vence. Quando o planeta já estava vazio, mas enfim, ele vence. E o do Majin Buu, que ele também vence. E que ele vence porque volta no tempo, né? Porque... Ele não foi sozinho também. Ele não foi sozinho, ele precisa do poder de todo mundo. Mas enfim, esse é detalhe. Então sim. O Saiyajins, ele tá morto por boa parte do arco. E quem vence o arco é o Yajirobe. No Freeza tem uma boa parte do arco que ele tá debilitado lá porque ele tá fudido da outra luta. Mas, então, cria essa ideia de que o Goku resolve tudo sozinho, porque são 2 arcos em sequência que parece que eles só começam mesmo, parece, não é o caso, mas parece que eles só começam mesmo a ficar sério, digamos, quando o Goku chega, né? São 2 arcos que eles têm como uma parte da base narrativa esperar o Goku chegar, sabe? E aí cria essa ideia de que, tipo, então é só o Goku que resolve as coisas, né? Obviamente que não, e obviamente que esses arcos eles trabalham isso de maneiras diferentes, né? O negócio do Yajirobe derrotar o Vegeta, ele é muito legal, principalmente porque a gente passou uma porrada de volume dos caras treinando porque eles sabiam que os caras iam chegar. Todo mundo morre pro Nappa, e aí quem derrota o Vegeta é o Yajirobe. Então, né? E no caso do Freeza tem toda a parte do Piccolo, tem toda a parte do Vegeta, né? E o Goku ele chega realmente só pra derrotar o Freeza, que é o vilão final. E aí acaba sendo muito o que a pessoa pesa, né? Tipo, o que importa num arco de luta é derrotar o vilão final? É você ter alguma agência na luta contra o vilão final? Ou é, né, todo o resto? Assim, tem uma outra visão, na verdade, que eu acho que é muito mais porque o que reprisou na Globo foi o arco do Majin Buu. E existe toda uma ideia de que o Dragon Ball Z é o que as pessoas lembram do arco do Majin Buu. Eu concordo com isso. Por isso que eu falo da falsa lembrança. O Dragon Ball ele sofre muito com essa falsa lembrança. Assim, no geral, né? Não foi tipo o vídeo do Alexandre que ele fez o vídeo depois de ter acabado de ler, então ele tinha toda a visão do mangá. Tipo, geralmente as pessoas puxam muito da memória, porque eu vi 1000 vezes, não vou ver essa porra toda de novo, né? E aí começa a falar, né? E por isso que aí entra nisso, as lutas não são muito bem desenvolvidas. E não sei que luta você viu. Aí a pessoa também tem que lembrar muito pouco do arco do Majin Buu, né? Muito forte, vai tomar no cu. Personagens. Graças a isso, por exemplo, a gente tem vários heróis que são muito mais fracos do que Tatsumaki e Saitama, que aparecem nesse arco e eles têm destaque. Eles têm lutas próprias, eles têm desenvolvimento próprio. A gente consegue ver vários estilos de luta diferentes, vários poderes diferentes, justamente porque a gente tem uma forma de desenvolver a história com a qual o Saitama, por exemplo, não acabe com tudo no começo, ou ele seja a única pessoa que pode resolver tudo no começo. Isso é até uma piada em One Punch Man, inclusive, que é muito recorrente, sabe? O Saitama, como ele sempre derrota todos os inimigos dele com um soco e tal, ele sempre fica muito afastado quando tem algum arco grande na história, e ele acaba aparecendo só no final. Ele aparece, dá um soco no vilão final e ganha. E eu fico triste, cara, porque Dragon Ball flerta com isso às vezes, mas nunca funciona, cara. Tipo, recentemente, lá no arco do anime do... Ele não flerta com isso nenhuma vez. Pô, mano, aí já é maldade já, velho. Aí é muita má vontade, velho. Papo reto. Que isso, cara. Pô, que isso, cara. Não é possível. do Dragon Ball Super, teve aquele arco do Torneio do Poder, né? Onde a gente teve todo o time do Goku, que ele teria chamado, tipo, o Kuririn, por exemplo. Ele chamou o Kuririn porque o Kuririn é bom em estratégia e tudo mais. Poxa, é uma ideia bacana chamar um pessoal que é bom em estratégia e tal, mas o Kuririn mal dura, sei lá, 3 segundos no torneio. Tipo, no mangá eu sei que ele dura 1,5 páginas, no anime, se eu não me engano, ele dura, tipo, uns 2 minutos antes de um personagem lá jogar ele pra fora da arena e tal. Queria saber, inclusive, de vocês que estão assistindo aí, o que vocês acham? Acham que Dragon Ball combinaria com arcos, por exemplo, que utilizassem mais personagens, que personagens antigos acabassem voltando sem a necessidade... Pô, mano, mas aí é sacanagem. Calma aí, velho. Calma aí. Pô, cara, que isso, cara. Vamos lá. O arco do Freeza é o arco mais... É o arco de Dragon Ball, tipo, pra maioria, né? O arco do Freeza. O arco é... O Goku tá todo fudido.
E a gente tem que ir atrás das esferas, porque não tem mais esfera na Terra, né? E eu tenho que ir atrás das esferas. Sim, morreu Deus. Pra morrer uma galera. Ele fundiu com o Piccolo? As pessoas que vão pro outro mundo. Pro outro planeta. Kuririn, Puma e Gohan. Essas 3 pessoas. Eles vão pro planeta que eles não conhecem e vão atrás das esferas gigantes e vão descobrindo várias coisas. Eles passam a maior parte da história, tipo uns 80%, com eles indo atrás das esferas e tem um outro arco que pra mim é um dos melhores, inclusive, que é o do Vegeta pegando as esferas. É uma sacanagem de boa essa parte. Naquele traio ou não traio? Traio ou não traio, tipo, não, tô contigo, Freeza. Mata Namekusei-jin e guarda a esfera. Não, tô contigo. Mata o Dodoria. Ah, não, tô contigo. Mata o Zarbon. Luta contra o Zarbon, fica fudido. Volta pra nave. Se recupera. Luta contra o Zarbon, mata o Zarbon. Até chegar no Ginyu. Que é tipo, porra, Vegeta não, né? Já deu, né? Mas é um arco inteiro de pessoal fugindo, vai pra cá, vai pra lá. Você não sabe o que vai acontecer. É um planeta esquisitíssimo, porque não tem ninguém na porra daquele planeta. E o grande lance é personagens que não têm a mínima possibilidade de vencer indo atrás das esferas. Tanto que o grande lance, o primeiro grande momento é aquele momento que o Dodoria mata uma criancinha lá, que tá com o Dendê, né? Ele mata a criancinha do lado, eu acho que é um bagulho assim. E aí o Gohan fica puto, dá uma voadora na cara dele e sai correndo. E se o nosso querido Kuririn não tivesse o Taioken, eles já estariam na vala, né? Então, tipo, isso é tipo os primeiros capítulos assim do mangá, né? É o irmão do Dendê, não é isso? Então, tipo, e fica toda essa... E são três frentes, assim, de 3 grupos procurando a mesma coisa em locais diferentes, porque o planeta é gigantesco. E cada um dos pontos você vai conhecendo personagens completamente diferentes. Ele aproveita uma porrada de personagem e coloca uma porrada de personagem também, a mais. Então, tipo, o que esse nosso amigo tá falando aqui? Não faz sentido. E esse arco termina com a segunda morte, que pra muita gente era a primeira morte do Kuririn. Que é um momento muito forte do personagem. É que é uma visão muito anacrônica de tipo, você me introduziu estes personagens, eles são a party agora. Eles são o grupo, eles são o bando, eles são o trio ninja, sei lá. Então, já que você me introduziu eles antes, agora eu quero que eles participem da ação também, né? E o Dragon Ball, ele... Não, mas... Mesmo dentro dessa lógica, se a gente for considerar, por exemplo, o Arco do Céu, o Arco do Céu, ele é muito mais Trunks e Gohan do que Goku, sabe? O Goku tá boa parte do arco com problema no coração, pô. Um problema no coração, sim. Mas, né, não tem o Tenshinhan lutando. Pra quê? Sabe? O grande trio do Dragon Ball qual é? Não tem, né? O grande trio não tem. Talvez você possa dizer que o grande trio é Goku, Kuririn e Yantia. É o máximo se você botar 3. Ou a Bulma, como o Guerreiro falou. Mas o grande trio real é no arco do... Tipo assim, é esse trio... Que é um trio que não tá junto, porque a Bulma fica sozinha. Inclusive a Bulma procurando a esfera sozinha também é um bagulho sensacional. Num planeta maluco. Então... Enfim... Goku, Bulma e Oolong é bom também. Então, tipo, cara... Assim... É bizarro você reclamar das coisas que o Dragon Ball faz bem. Ele tá reclamando das coisas que o Dragon Ball faz bem. Esse que é o maluco desse vídeo. Tipo, Dragon Ball não tem isso. As lutas não são interessantes, não é verdade. Ele não pega momentos e aproveita os personagens, também não é verdade. Sabe? Isso que é o bizarro, sabe? Desse vídeo. Tipo,
é atacar o atacante porque ele faz muito gol. E, tipo, ele faz tudo mal. Ele não toca bem a bola, ele não corre muito bem. Isso você não fala nada. Mas ele faz muito gol. Aí ele vai falar, porra, o problema desse atacante aí é que ele faz muito gol. Como assim? Você tinha tanta coisa pra falar, mas você vai falar logo do que ele faz bem? Isso falando do anime, né? Se for mangá, já é outra história, porque aí já entra num... Ele não tá falando do mangá, ele Então, tá falando tá entrando outra história, né? Ele não tá falando do anime também, até aí. Então, não sei. Mas tá aí, ó. Vamos terminar aqui. Cidade, né, deles 30 terem segundos. que subir 500 milhões de vezes os poderes deles pra poderem participar e tal. Gostariam que isso acontecesse? Como acham que isso poderia rolar caso acontecesse? Bom, não esqueçam de deixar aí nos comentários, beleza? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Beijo e abraço. Valeu, falei, até mais. Fui. Muito bom, Nickzinho. Toma meu like. Nunca pare, você é muito bom.